E a nossa colunista Dani Estevam. Tudo bem, Dani? Oi, Babi, boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Nesse mês está trazendo convidadas sensacionais. Dessa vez é Mariana Fernandes, ela que é fundadora e CEO da Fluida, Escola Feminista de Gestão de Negócios de Educação Digital, que trabalha há 10 anos formando empresários por meio de cursos, mentorias e consultorias in company. E une gestão, marketing e feminismo para transformar mulheres especialistas em suas áreas em empresárias digitais. Tudo bem, Mari? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Dani, Babi também. Vamos conversar aí coisas importantes de tecnologia. Obrigada. A Dani que tem feito essa curadoria maravilhosa, inclusive, ouvintes, a gente sempre tem lá no Instagram e também no YouTube um recorte dessas entrevistas com as mulheres que trabalham com tecnologia ao longo desse mês. A da Mariana também vai estar hoje. Então, Mari, Dani, pode fazer as honras da casa, conduzir com a gente essa entrevista, porque para mostrar tudo isso, todo esse potencial das mulheres no mundo digital, né, Dani? Não, eu estou super feliz por ter a Mari aqui, porque a Mari, assim como você, sabe aquelas pessoas que te inspiram na vida, que você vai seguindo e vai acompanhando. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso da Fluida, eu falei, gente, que mulher incrível, nunca mais larguei. Eu vou lá, compro o curso, entro, mesmo se eu não faça, só para estar lá o tempo inteiro presente. E aí eu estava vendo, né, e eu falei assim, gente, que engraçado, eu conheço a Mari já há um tempo, eu nunca tinha parado para ver o seu currículo, nunca tinha te stalkeado, assim, e eu falei, gente, ela fez ciências biológicas. Sim. E onde é que isso comunica? Aí eu lembrei da sua pergunta, como é que você chegou até aqui, das ciências biológicas até aqui a Fluida? Que louco. Olha, que eu acho que também isso tem a ver. Parece que é muito longe, mas não é não. Eu fiz ciências biológicas e no meio da faculdade eu comecei a trabalhar na área de educação, porque eu não gostava do laboratório, porque eu achava que o laboratório não tinha muito impacto rápido. Então, eu comecei a trabalhar na área de educação na faculdade, comecei a dar aula particular, abri uma escola de aula particular, e aí fiz a minha carreira na educação tradicional, né? Escolas ensino fundamental e médio. Sempre ali com o meu negócio ali do lado, dando aulas particulares também, até que a empresa que eu trabalhava, que era o meu emprego, assim, fechou, demitiu todo mundo, e eu falei, agora é hora, então, de eu empreender sozinha. Então, a minha carreira como empresária, e a gente cai na Fluida, eu fui trabalhar especificamente com educação, e aí comecei a trabalhar com educação para adultos, consultorias, e fui vendo que quem me procurava para consultorias de gestão e produtividade, a maior parte eram mulheres, porque elas estavam sobrecarregadas, cansadas, exaustas, e precisavam gerir dinheiro, família, casa, equipe. E aí eu parei de dar, né, consultorias para empresas em geral, e comecei a trabalhar especificamente com mulheres, entendendo essa interseção entre dinheiro, gestão, tempo e feminismo. Como é que a gente... E aí eu fui descobrindo que a gente precisava de metodologias, ferramentas, contextos diferentes, até disciplinas diferentes. A gente precisa botar um pouco de psicologia, a gente precisa botar um pouco de sociologia, quando a gente está falando de fazer mulheres fazerem dinheiro. Então, parece muito longe, mas não é. Comecei na educação e aí fui construindo aí a Fluida como uma escola. Mas e no negócio digital, em negócios digitais? Aí, como é que foi partir para esse ramo? Bom, como é que a gente foi para os negócios digitais? A Fluida, ela nasceu antes da pandemia. Então, muitas pessoas acham, né, que a gente virou depois uma escola digital. Mas a ideia é que a gente atendia empresárias e mulheres com consultorias e mentorias, mas o impacto que a gente tinha era muito reduzido, muito presencial, muito Brasília, muito pequeno. Então, a gente queria chegar como é que a gente chega em muitas mulheres? Muitas. Então, vamos para o digital e a gente vai fazer isso de forma online. E aí, a gente foi entendendo que esse mercado digital, assim como o mercado de startups, ele é um mercado ainda mais segmentado, mais nichado e mais fechado para mulheres. Então, a gente parou de trabalhar só com empresárias gerais, né? E a gente começou a trabalhar especificamente com mulheres que estavam construindo os seus negócios dentro da internet. Porque a gente tem um caminho diferente aí, um caminho de escala gigantesco, muito potencial, mas ao mesmo tempo um mercado que ainda tem características aí muito hostis para as mulheres. Perfeito, é verdade. Então, a gente começou a trabalhar com isso e também por entender que a gente quer que os negócios das mulheres tenham impactos maiores. E a internet é inegável, né? O que a gente pode construir em termos de produto, infoproduto, curso, é inegável a escala que a gente tem e o custo baixo, que privilegia, né? A barreira de entrada menor. Então, negócios digitais, eles têm uma barreira de entrada menor, custo fixo menor. Uma possibilidade absurdamente Exato. Maior. Então, pra gente, também vira essa ferramenta de como é que a gente multiplica o que essas mulheres já fazem. Vamos usar a internet para isso. Por isso que a gente se especializou em negócios digitais, onde as mulheres vão vender
conhecimento delas. Então, a gente tem arquiteta, psicóloga, fisioterapeuta, médica, fono, consultoras de diversas áreas, advogadas, que vão construir os seus negócios na internet para a gente gerar esse potencial de escala. Por isso, é o que a gente faz. Sensacional. Eu acho engraçado, ela fala isso aqui com uma naturalidade, É como se a coisa fosse mais simples do mundo. Óbvio, E eu ainda simples. fico lá quebrando a minha cabeça quando eu vejo toda essa diversidade que ela fala de negócios e de mulheres, e que mesmo tendo, aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, mesmo tendo toda essa facilidade da escala do digital, você ainda tem um atendimento, um trabalho muito personificado, assim. Eu sinto isso, pelo menos das experiências que eu já tive. Sim. Como é que você consegue, assim, ter esse... Então, esse é um desafio não só nosso, mas um desafio de negócios femininos especificamente. Por quê? Porque essa mulherada, é comum isso, as mulheres, e aí são estudos, né, dados. As mulheres, por isso que a gente, em regra, a gente se dá tão bem com serviços. Então, arquiteta, psicóloga, fonoaudióloga, advogada. Por quê? Por uma série de questões, né, as mulheres têm uma tendência a utilizar, exato, acolher e vamos personalizar, vamos junto, de ouvir. Uhum. Então, isso é um desafio, porque as mulheres querem manter todas essas características da personalização última em serviços digitais. Sim, é um desafio. Mas aí, quando a gente entende que a gente consegue colocar esses elementos de outras formas, no atendimento, na comunicação, e que isso não pode ser um teto para as mulheres não chegarem mais mulheres, então mais clientes ou espalharem, né, a mensagem delas que elas têm para colocar ali, isso deixa de ser um teto de crescimento e vira, ok, o que eu vou abrir mão aqui um pouquinho para a gente poder chegar em mais mulheres. Então, hoje, aí a gente faz um mix, que é o que a gente faz na Fluida, né? A gente tem atendimentos bem personalizado, uma mentoria, uma consultoria vem aqui. Exato. Tem um curso, tem cursos gravados. Pagar, gravar e vamos lá comprar e vamos A gente faz esse mix, né, para poder entregar e dar pra gente mesma como empresária aquilo que a gente quer tanto, que é essa sensação de gerar resultado para as pessoas, mas ao mesmo tempo como é que eu chego na mulher lá do Rio Grande do Sul que não sabe o que é que eu tô aqui em Brasília. Então é desafiador, mas é bom a gente saber que a gente tem essa escala aí também. Então fazemos um mix assim de 2 produtos, né, de 2 formatos. E o que você vê de mais dificuldade, Mari, essas mulheres? É de se abrir, é de se colocar, é de se mostrar? O que você vê de dificuldade das mulheres que querem empreender no digital? São 2 as dificuldades. A primeira, números, dinheiro. Cobrar por aquilo e falar, eu valho isso, né? Às vezes as mulheres, elas olham para os clientes com um olhar tão de cuidado que elas esquecem que aquilo é um serviço. Então, elas têm muita dificuldade de colocar preço e de colocar limites no financeiro e de até projetar grandes ganhos. Então, essa é a primeira coisa. Que doida, é difícil projetar, até esse sonhar, é mais difícil sonhar grande. Muito mais difícil. E aí vem esse segundo desafio, que é um desafio que a gente não aprende no marketing, na administração, porque parece que é um detalhe, mas quando a gente está falando de mulheres, não é um detalhe. O meu maior trabalho, por incrível que pareça, é fazer as mulheres acreditarem que elas são capazes de fazer esse negócio gigantesco. Esse é o maior trabalho. A gente acha que o maior trabalho é o marketing, a gestão. Não é, porque a ferramenta ela existe, o marketing existe, a gestão existe, processo existem. Tá aí. Mas o maior desafio é quando essa mulher entende, é ela achar que, cara, eu posso ter uma empresa milionária. Eita, eu posso liderar, eu posso mandar, eu posso demitir, eu posso contratar. Então, o maior desafio é esse. É um desafio interno, emocional, que as formações mais tradicionais de negócios, né, que não são pensadas para mulheres, não vão tratar. E aí a gente vai achar que os negócios delas deram errado, quando os negócios não eram bons. Mas é porque ela ainda não estava fortalecida emocionalmente para acreditar que ela podia. Porque foi o que ela ouviu a vida toda, né? Mulher. E não viu. A gente estava agorinha falando sobre representatividade com uma diretora aqui, que assim, se você não vê mulheres lá, se você não vê diversidade lá, você não vai se enxergar lá também. E você perde referência até de como se comportar. Nossa, perfeito. Elas trazem muito isso, assim, de como é que eu vou ser uma líder para minha equipe? O medo de ser uma líder como os líderes que elas tiveram. Eu não quero ser o mesmo líder que eu tive, porque não foi uma liderança acolhedora para mim, mas eu não tenho referência, então eu não quero ser aquilo, mas eu sou o quê? Como é ser uma líder, uma gestora, uma dona que contrata, que demite, mas que faz isso de forma humana, mas sem deixar o dinheiro de lado? Então são aspectos muito internos, muito subjetivos, que se a gente não trabalhar,
a gente tá botando o negócio dessa mulher em risco. E às vezes ela acha que o problema é o negócio, né? Que o negócio não funciona. E são ajustes sutis, mas cruciais, assim, para as coisas acontecerem, sabe? Para mulheres fazerem dinheiro. Eu acho super bacana, porque eu vejo muito... A Fluida, para mim, ela materializa, quando a gente fala da importância da rede de apoio, a importância, né, do se ver, do representado, se sentir acolhida. E eu falo que de todas as redes que eu participei, tem várias incríveis, todas são assim, cada uma tem as suas especificidades, mas é muito interessante ver como que algo que começa numa divulgação e numa publicação que você faz, conecta com as pessoas e isso depois reverbera numa comunidade que continua nessa mesma pegada, sabe? Nesse mesmo ritmo, que as pessoas se ajudam. Então, a gente tem os grupos que vão sendo formados, né, depois da formação. E, gente, já passou um tempão e a gente não se desgruda, sabe? É sempre uma apoiando. E qualquer pergunta... É um dos poucos grupos que eu participo, que eu vejo que lançou uma pergunta, uma dúvida, tá todo mundo ali. Sempre aparece umas 2 ou 3, 4, 5, se não mais um monte, viram várias discussões. E aí eu lembrei de uma coisa, falando em rede, falando dessas conexões e de ferramentas que viabilizam, que eu te conheci no primeiro Startup Weekend Woman, que teve em Brasília. Eu acho que foi o único, que a gente não teve outro Acho depois que não desse. Tivemos uma tentativa fracassada e não rolou. E foi lá que eu te conheci, exatamente numa palestra. Você estava fazendo um aquecimento, né? E falando um pouquinho já de produtividade. E aí eu queria saber um pouquinho de você, como que você vê essa Brasília ali, o que estava sendo discutido, começando de empreendedorismo e tecnologia, lá atrás, acho que foi 2018, se não me engano. 17, 18, para agora, 2024. Nossa, muito diferente. Lá atrás, quando esse primeiro Startup Weekend, né, que para quem está ouvindo é como se fosse uma mini competição ali para mulheres, Startup Weekend Woman, né, para mulheres construírem startups ali e validarem suas ideias em poucos dias. Então, primeiro que era uma novidade, o tema startup em Brasília era um tema, tipo assim, parecia até uma coisa meio... uma coisa, né, novidade, ninguém sabe o que é startupeiro. E a visão de tecnologia dentro dos negócios, eu acho que ela era uma visão muito, assim, uma coisa muito distante. Para uma mulher trabalhar com tecnologia, ela tem que construir uma big tech, sabe? Um algoritmo, uma coisa muito complexa. Então, eu acho que... E também essa questão da diversidade ali dentro do meio de tecnologia era uma coisa que era mais como um desejo, na minha percepção. Assim, a gente quer muito que seja mais diverso. Nossa, a gente quer. Mas... eu acho que ainda era um comecinho, assim, hoje eu consigo ver e ouvir, assim, das mulheres mais, que a tecnologia, ela não é tão esse troço meio amorfo e abstrato, é tipo assim, como é que eu ponho tecnologia aqui no meu negócio para o troço ficar mais automatizado, mais rápido, como é que a gente pode produzir conteúdo em escala? Então, esse é primeira coisa, acho que está um pouco mais perto, e acho que as mulheres estão tendo um pouquinho menos talvez menos dificuldades para passar por esse caminho, porque eu passei, assim, por grandes dificuldades por ser mulher nesse caminho da tecnologia, assim, foi um pouco desafiador. Eu acho que está um pouco mais fácil. Eu não acho que está ainda perfeito, mas nós estamos andando, está melhorando. Que lindo, que lindo. E, Mariana, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, quais são os caminhos? Instagram, @redefluida. Então, procura a gente lá no Instagram. Facinho, tranquilo, manda um direct lá pra gente e a gente te encaminha pro programa que fizer mais sentido, pra você estar junto com outras mulheres, com outras empresárias, ou um curso, ou uma consultoria, enfim, manda um direct pra gente que a gente vai te encaminhar pra algum lugar. E Dani, rapidinho, se você falar, como é que foi o resumo lá, gente? A Dani estava em Porto Alegre e pegou temperatura de 40 graus, pegou dilúvios, pegou a estrutura do evento quase caindo nos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo aqui do Brasil. Algum destaque, Dani, que você tenha chamado a atenção? Pelo menos um para a gente compartilhar com os nossos ouvintes? Olha, uma que me chamou a atenção, assim, né? Eu não conhecia Porto Alegre, não conhecia o ecossistema de lá, só tinha ouvido falar. E eu fiquei, de fato, assim, muito encantada com uma coisa que a gente, às vezes... a gente julga, mas eu falei assim, eu acho que a gente está precisando um cadinho disso aqui em Brasília, que eu tô falando, eu quero importar um pouquinho disso. Tudo tem seu lado bom e ruim.
que até algumas palestras as pessoas, porque nós somos muito bairristas aqui no Sul. E eu acho que esse bairrismo, ele tem horas que ele é bom, sabe? Porque a galera está muito junta, então o ecossistema, de fato, ele é muito latente. Eu tive a oportunidade de visitar o Instituto Caldeira, eu visitei a Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico da PUC-RS. Ainda vou trazer um monte de coisa aqui para vocês, mas, assim, eu vi muito disso, assim, lógico que para mim, eu não vou dizer que eu não senti falta de uma diversidade. Senti, preciso dizer que eu senti. Mas eu achei muito bacana esse ponto de tipo, poxa, eu tenho lá no Instituto Caldeira, né, que é um instituto de uma junção de 42 empresas privadas que se reuniram para fazer a coisa acontecer. Então, eu tenho as Big Techs presentes, eu tenho grandes organizações colocando, e é isso, a gente precisa colocar, investir capital para que a coisa aconteça. Então, foi investido um capital, as coisas começaram a acontecer, o ecossistema em volta, e você vê que até fisicamente, né, os negócios vão surgindo a partir daquela estrutura física. E a gente vê o poder público junto e presente. Então, tinha um escritório da prefeitura dentro do Instituto Caldeira. A mesma coisa dentro da Tecnopuc, né? A gente vendo as coisas muito interligadas e acontecendo. Eu fiquei encantada de como eles conseguiram fazer essa costura. E eu trago, assim, da minha visão, eu olho para a questão do bairrismo, de querer fazer acontecer, levar o nome, né, da cidade para fora. Então, eles querem muito que a coisa aconteça e ser um grande ecossistema para o país, e não igual a nenhum outro, não tem essa pretensão de ser MIT, de ser Vale do Silício, não. Eles querem o ecossistema deles acontecendo. E eu achei muito interessante o lugar onde aconteceu o South Summit, apesar dos desafios climáticos, mas eu acho que é importante, inclusive, a gente viver isso na pele, para que a gente saiba que não é uma brincadeira o que a gente está falando, e achei muito fofo, achei super encantador e acolhedor o espaço, né? Porque é no Cais Embarcadero. Então, assim, é um lugar que tem um polo gastronômico, de eventos, de esportes, e é na beira do rio, né? E aí foi muito bacana, foi super bacana. A gente é um evento que tem pessoas de fora do Brasil também, estão se falando, e muito feliz que a gente está começando também a colocar a temática de impacto dentro desses eventos. Então, tinham muitos painéis trazendo e falando sobre ecossistemas e negócios de impacto socioambiental positivo. Então, legal, eu gostei Dani. bastante de ver isso por lá. A Dani, que depois vai ter todos os detalhes do South Summit, também de todos os eventos que ela tem participado. A gente tem uma questão, não podemos esquecer, estamos na semana da Campus Party. Definitivamente. Essa semana Estarei temos lá Campus Party, não deu tempo nem de descansar e já desembarcamos do Sul, já vamos para Campus Party. Espero Gente, ó, você dia lá. 27, eu também vou estar lá, eu praticamente, não vou acampar, porque agora eu tenho um filho, né, mas assim, eu já acampei outras vezes na Campus Party, dormi lá, lembrando, tem a possibilidade, você pode acampar, dormir lá, se quiser, mas tem a área gratuita também. Um detalhe, esse ano, gente, a Campus Party, a gente vai falar mais sobre ele, mas tem um palco 360, ou seja, os melhores, melhores não, porque cada nicho é um nicho legal, mas assim, os maiores debates, palestrantes mais destaques vão estar nesse palco, e tanto a área gratuita quanto a área paga vão ter acesso. Então, assim, vá lá participar de jogos, você gosta de jogos, gosta de empreendedorismo, vai ter campeonato de comida e impressora 3D, coisa de louco. Começa dia 27 de março, Campus Party, aqui na Arena BRB, Mané Garrincha. E a gente tem cupom de desconto na comunidade das Paileiras. Então, entra no Instagram das Paileiras, que lá tem o cupom de desconto. É melhor que encomenda. Dani Estevam, Mariana Fernandes, muito obrigada às duas por compartilhar essa informação e por iniciativas lindezas. Obrigada pelo convite, adorei. Obrigada, Mari. Obrigada, Babi. Boa tarde, ouvinte. Até semana que vem.